Olá, então vamos dar continuidade ao curso de Revisão Sistemática da Literatura Científica e Infometria. Essa é a nossa segunda aula. E lembrando o que a gente viu na aula passada, fazendo uma rápida lembrança, eu apresentei para vocês sobre o conceito de revisão sistemática e a importância da revisão sistemática, e aí algumas aplicações dentro dos tipos de síntese de afunilamento e da síntese de amplitude. Então, a gente discutiu um pouco, os conceitos e as diferenças entre meta-análise, meta-pesquisa, mapeamento sistemático e as metrias. Esses conceitos, a gente vai continuar neles ainda, pensando agora já na aula de hoje, portanto, é importante que fique claro aí para vocês as diferenças em termos, assim, de lógica, de trabalho, de pesquisa, para cada uma dessas possíveis aplicações. Bom, na aula de hoje, nós vamos avançar um pouco já sobre protocolos, ainda no conceito mais teórico, tudo bem? Para os alunos que fazem parte da disciplina, os alunos aqui da Universidade Estadual de Goiás, nós teremos aulas práticas, em que vocês vão poder utilizar algumas dessas bases de periódicos para entender como que a gente faz, uma revisão sistemática. Mas agora, pelo menos na aula de hoje, é uma aula mais de protocolo, aliás, uma aula teórica, discutindo um protocolo de revisão sistemática, mostrando para vocês aí a transparência e reprodutibilidade desse protocolo, e quando um protocolo ele é adequado, ou seja, ele é assertivo, tanto no uso dos termos, no uso das palavras de busca e nos termos de seleção, de como selecionar os artigos, você tem uma grande chance de sucesso na síntese que você está desenvolvendo. A gente poderia simplificar as etapas de um protocolo em 3 etapas, Então, de um protocolo de qualquer revisão sistemática, tá, gente? Planejamento da revisão, a condução dessa revisão e a apresentação dos resultados. Dentro da ideia de planejamento da revisão, a gente está falando em questões como a formulação da sua pergunta, explicitar o protocolo que você está utilizando e também questões de qual base de periódicos que você vai utilizar ou quais bases que você pretende utilizar. Partindo para uma outra etapa de conduzir a revisão, a gente já tem que começar a se preocupar com a busca por si mesmo, quais termos eu vou utilizar, quais critérios de seleção eu vou utilizar e como que eu posso levar esses artigos para uma plataforma, para algum programa em que eu possa trabalhar de forma mais operacional no desenvolvimento da revisão. E tendo isso, já feito essa revisão, você vai apresentar seus trabalhos, apresentar pensando no contexto gráfico, tabelas e figuras, mas também num contexto estatístico. Todo o processo aqui, principalmente de pergunta e condução, pode levar a desenvolver testes estatísticos para você ter confiança nas suas decisões, no que você está investigando. Então, vamos agora avançar em cada uma dessas etapas, ou pelo menos com um dado nível de aprofundamento, outros menos, dentro dessa categoria aqui dos tipos das etapas de um protocolo de revisão. Mas antes da gente falar detalhadamente de cada um desses protocolos, eu queria chamar aqui a atenção de vocês de que algumas áreas, como particularmente a área médica, mas também tem na área biológica, ambiental, existem já protocolos que estão bastante consolidados, então você tem páginas, tem literatura científica mostrando como que é um protocolo de revisão sistemática. Um exemplo é esse site aqui, cochrane.org, que é uma associação médica vinculado, mas a produção de revisões sistemáticas da área médica. Então, lá você vai encontrar inúmeras revisões sistemáticas, mas também o protocolo, ou seja, literatura discutindo como fazer uma revisão sistemática. Ou seja, coisas que a gente está discutindo aqui na nossa disciplina. Na área ambiental, a gente tem algo semelhante, muito parecido, adaptado aí à ecologia e conservação, que é esse grupo de um centro para conservação baseado em evidência, já tem desenvolvido desde 2003, é um grupo de pesquisadores da Inglaterra, que também existe inclusive uma revista dentro desse grupo, desse centro, por assim dizer, em que publica artigos de revisões sistemáticas. Ok? Claro que com viés ali para ciências ambientais e para conservação. Bom, vamos agora falar do protocolo de revisão sistemática. Veja que quando eu estou falando
todos esses detalhes do protocolo que eu vou dizer aqui para vocês, é importante que eles estejam lá no seu trabalho, tudo bem? Não necessariamente explicitamente da forma como eu estou colocando aqui. Alguns, sim. Mas é importante, por exemplo, lá no seu trabalho, que você tenha a sua pergunta científica. Veja que nesse caso, antes mesmo de você começar o seu trabalho, você tem que ter a sua pergunta científica. Essa pergunta é que vai nortear, é que vai te dar os rumos, né, da sua revisão sistemática. Mas é importante deixar isso muito explícito lá na sua revisão sistemática. As perguntas de revisão sistemática, elas podem variar dependendo do tipo de aplicação. Mapeamento, meta-análise, as metrias ou a metapesquisa. Mas é importante detectar alguns elementos nessas perguntas. Tudo bem? A gente encontra na literatura de revisão sistemática o termo PICO como uma abreviação para as perguntas, os elementos que você tem que ter numa pergunta, numa revisão sistemática. Eu coloquei aqui o que a gente tem que ter como elementos numa pergunta de revisão sistemática. É importante que a revisão sistemática ela tenha um assunto, né? A pergunta ela tem um assunto, ela tem uma intervenção, um resultado e uma comparação. O assunto é o que eu estou me referindo aqui, a unidade de estudo, a intervenção é o tipo de manejo, o resultado, o que eu espero encontrar com a intervenção, e a comparação, resultados comparados com a não intervenção. O que eu já chamo a atenção de cara para vocês é que não necessariamente, quando a gente pensa aqui nas diferentes aplicações, que todas as aplicações tenham esses elementos da pergunta. Tudo bem? A meta-análise é uma que claramente eu vou ter esses elementos aqui da pergunta, esses elementos na pergunta. Algumas outras áreas, algumas outras aplicações, não. Não é uma regra, tudo bem, gente? O que eu quero dizer com isso é que não é uma regra. Esses elementos, se você conseguir detectar eles só vão te ajudar a, depois que você elaborar a pergunta, a você fazer as buscas dos artigos. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui alguns exemplos de perguntas, é bem geral, são exemplos gerais, assim, alinhados naturalmente a ciências ambientais, mas existe uma infinidade de artigos científicos fazendo as mais diferentes perguntas, né? Então, vamos pensar aqui num trabalho de mapeamento sistemático. Veja, essa é uma pergunta típica de um trabalho de mapeamento sistemático. Quais as tendências da literatura científica sobre espécies invasoras? Vejam, é um tema bastante amplo, né? Envolve temas amplos, eu estou falando espécies invasoras. E eu quero classificar os artigos. Essa pergunta é a mesma do artigo que eu mostrei para vocês na aula passada, baseado naquele artigo. Só que aqui o viés não é mais Brasil, estou pensando no mundo inteiro, né? Espécies invasoras, o que tem sido estudado sobre esse grupo, né, em particular, espécies invasoras. Veja que nessa pergunta eu tenho claramente um assunto, que é a espécie invasora, esse é o tema que eu estou interessado. Eu não tenho uma intervenção, mas eu tenho um interesse ali de avaliar temporalmente como que esse estudo de espécie invasora muda ao longo do tempo. Portanto, pode ser comparativa. Eu digo que pode ser, porque se eu tiver alguma discussão, alguma informação temporal, eu posso querer comparar o número de artigos antes e depois dessa informação temporal. O que eu quero dizer, por exemplo, uma legislação que regule ou que investigue ou controle espécies invasoras em determinado país. Então, qual é o número de artigos antes e depois dessa legislação? Eu tenho uma informação comparativa. Mas, como eu disse para vocês, essa pergunta, em particular, ela não explicita uma intervenção, ela não explicita uma análise comparativa. Tudo bem? É só uma análise temporal, portanto, eu tenho muito claramente um assunto, somente um assunto. Veja um outro tipo de pergunta, né, ainda alinhada a essas questões de espécies invasoras. Qual a eficiência dos métodos de controle de espécies invasoras? É um trabalho típico de meta-análise, porque eu estou pensando em perguntas mais restritas. Vejam, eu quero saber métodos de controle de espécies invasoras. Não é qualquer tipo de trabalho de espécies invasoras. São trabalhos que tenham testado algum método de controle. Ok? Portanto, é um trabalho de meta-análise, é uma forma, né, uma pergunta típica de um trabalho de meta-análise. Eu tenho claramente um assunto, as espécies invasoras. Eu tenho uma intervenção, porque eu tenho trabalhos com um método de controle, sem método de controle, diferentes tipos de método de controle, e, portanto, desdobrando aí para resultado esperado, né, como que eu esperaria encontrar
em termos de número de espécies invasoras, ou, aliás, eficiência, né, nos métodos de controle das espécies invasoras, e também uma análise comparativa, uma vez que eu posso comparar métodos de controle e comparar com a ausência de métodos de controle. Eu consigo detectar muito mais elementos daquela minha pergunta, aliás, todos aqueles elementos da pergunta que eu falei para vocês, num trabalho de meta-análise. Um outro tipo de pergunta típica de revisão sistemática, agora já mais alinhada ali a cienciometria, bibliometria ou infometria, né? Então, qual que é o efeito do financiamento na estrutura de colaboração e citação dos artigos em ciências ambientais? Vejam que a pergunta ela é ampla, porque eu estou me referindo a ciências ambientais como um todo, e o objeto de estudo, ou seja, as informações que eu vou procurar nos artigos, não é o assunto do artigo, mas sim os autores e o número de vezes que aquele artigo foi citado. Tudo bem? Então, eu não estou interessado ainda, pelo menos não nessa pergunta, nos resultados do trabalho, ou no que, né, qual local foi feito o estudo. Não estou interessado em detalhes internos do artigo, mas sim em processos do artigo, como a colaboração e o resultado daquele artigo, que é a sua citação. Ou seja, pergunta muito ampla, não é isso? Então, é uma estrutura ampla, envolve termos, autores e citação. Então, eu tenho um assunto, que é investigar colaboração e citação. Posso ter uma intervenção nesse caso, né, porque eu estou investigando artigos que tenham financiamento e artigos que não vão ter financiamento. Já eu quero investigar o efeito do financiamento ou até números, né, de financiamento, ou valores de financiamento. Portanto, eu tenho uma expectativa de como que a colaboração e a citação pode ser afetado pelo financiamento, tenho resultados esperados, e uma análise comparativa, haja visto que eu espero, por exemplo, que artigos com mais autores, ou seja, maior colaboração, devem ter tido mais fontes de fomento, justamente por ter mais autores. Então, eu tenho uma associação aí, né, sem saber muito claramente onde é a relação direcional, porque também mais autores trazem mais fomentos, não é isso? E isso também vai impactar, de certa forma, mais pessoas trabalhando e mais recurso e talvez pesquisas mais elaboradas, acaba acarretando em pesquisas com maior citação de artigos. Bom, outro tipo de exemplo, né, de formulação de pergunta, já voltado aqui para a metapesquisa, é também relativamente amplo, mas ali está dentro, navega um pouco na questão de afunilamento, mas também está associado eventualmente a questões amplas, como essa aqui, a influência da disponibilidade de dados na citação dos artigos. É aquele artigo que eu mostrei para vocês, exemplificando lá de metapesquisa. Como que a disponibilidade de dados, aliás, aquele artigo falava sobre o estímulo para disponibilizar dados, né? Esse caso é ter dado ou não disponibilizado, como que isso afeta um artigo ser mais ou menos citado. Então, a citação é o meu assunto, eu tenho uma variação entre dados seriam ou não disponíveis, então eu posso variar, né? A disponibilidade seria a minha intervenção, podendo ter uma expectativa de que quando os dados não são disponíveis, eu tenho menor transparência e isso acarreta menor confiabilidade e, portanto, menor citação. Eu estou fazendo algo aqui meio, ainda meio inferencial, né, meio uma hipótese, mas ainda, claro que isso a gente não tem muito elemento empírico para isso que eu estou falando, né, é uma suposição mesmo. Vejo que, então, essas perguntas, todas esses detalhes, né, na pergunta, aliás, elas são importantes porque, primeiro, te fazem pensar na construção da pergunta, em detectar o seu assunto, em detectar se há ou não intervenção, ou seja, elas te ajudam a elaborar uma pergunta, isso por si só é muito importante, mas uma coisa que eu chamo a atenção é que a pergunta, na pergunta não é necessário ou fundamental que você tenha claramente todos esses elementos, pelo menos não para as revisões sistemáticas do tipo mapeamento sistemático. Na meta-análise isso é muito importante. Tudo bem? Então, não é extremamente importante definir a aplicação, né? Isso é uma coisa que a gente discutiu bastante na aula passada. Eu não preciso ter muita clareza. Esse meu trabalho é um trabalho de cienciometria, esse é um trabalho de metapesquisa. Isso é algo que é natural das pesquisas de revisão sistemática.
Você está aplicando uma revisão sistemática para investigar um tema, para investigar um tema específico, para investigar o comportamento científico, e isso vai navegar dentro dessas temáticas que eu estou chamando aqui de aplicação. E é importante destacar que, às vezes, em um mesmo artigo, você pode ter tanto mapeamento sistemático quanto bibliometria e cienciometria. Na meta-análise, eu chamo aqui a atenção para vocês, existem alguns protocolos, existe um protocolo, né, vários, mas existem muito, que é o mais utilizado, pelo menos a gente encontra nos artigos científicos, o protocolo Prisma, em que tem todos esses detalhes que eu falei para vocês, né, a elaboração da pergunta, os elementos da pergunta, tem, por exemplo, um checklist, né, tá aqui o checklist do Prisma, mostrando, por exemplo, que no título de um trabalho de meta-análise, você tem que identificar que tem uma revisão sistemática, ou meta-análise, ou que tem ambos. Então, essas coisas são mais comuns, digamos assim, em trabalhos de meta-análise. Em trabalhos de mapeamento sistemático, a gente não vê isso com muita frequência, né? Ou em trabalhos de cienciometria. Os trabalhos de cienciometria, por exemplo, não necessariamente tem que estar lá o termo cienciometria nos títulos, ou no título do artigo, ou muito menos revisão sistemática. Em meta-análise, isso é meio protocolar, né? Vejam que eu estou mostrando aqui para vocês o protocolo Prisma, sugerindo isso. No título, você colocar se revisão sistemática ou meta-análise. Tudo bem? E outros detalhes que vocês podem encontrar para quem for trabalhar mais a fundo em meta-análise. Bom, partindo para uma outra discussão, depois que você já tem a sua pergunta, é elaborar um protocolo de revisão. Então, quando eu digo assim, elaborar um protocolo de revisão, é você, a priori, já definir muito bem quais perguntas que você, dentro da sua pergunta, quais termos que você vai utilizar, como que você vai combinar esses termos, que bases que você vai utilizar, ou seja, pensar com um nível de especificidade, de detalhe, como que você vai desenvolver literalmente a coleta, principalmente, né, a coleta dos seus artigos. Então, como que você vai obter os artigos para aquelas suas perguntas. Muitas vezes, nesse protocolo, envolve um processo de filtragem, de seleção de artigos, de exclusão de artigos. Isso tudo você tem que pensar a priori e depois deixar muito explícito lá no seu trabalho acadêmico. Ok? É o caso muito comum na meta-análise, mas isso também é importante nos outros trabalhos. Se você exclui artigo, você tem que dizer por que você excluiu os artigos e qual método que você usou de exclusão. Bom, ainda dentro desse protocolo de revisão, a gente tem que pensar nos termos que a gente vai utilizar para selecionar os artigos. E o uso dos termos, né, o uso das palavras-chave, a seleção dessas palavras-chave, ela está necessariamente dependente da sua pergunta, né? Óbvio. Então, por exemplo, numa pergunta, quais as tendências da literatura científica sobre espécies invasoras, e eu sei que o meu assunto é espécies invasoras, então eu tenho que ter palavras-chave que indicam espécies invasoras. Tudo bem? Então, lá nos meus termos de busca, eu tenho que usar palavras que associam, né, que estão dependentes a esse termo espécies invasoras. No caso de meta-análise, que eu estou investigando o efeito ou a eficiência dos métodos de controle nas espécies invasoras, eu tenho que ter tanto espécies invasoras como um termo para a coleta dos artigos, mas também os métodos de controle. Tudo bem? Eventualmente eu posso estar interessado ou tentar ser mais específico e procurar já quais são os métodos de controle para essas minhas buscas nos artigos. E aí, quando a gente fala nessa busca dos artigos, a gente tem que pensar num balanço entre duas coisas, o que a gente chama na revisão sistemática de sensitividade e de especificidade. A sensitividade é uma medida de você obter todas as informações relevantes, não é isso? E a especificidade, uma elevada proporção de acertos. O que a gente quer, na verdade, é ter os dois muito elevados, né? Eu quero ter uma elevada sensitividade, eu quero ter informações relevantes e uma elevada especificidade. Nessas informações relevantes, eu tenho um alto nível de acerto. Ok? Então, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, dependendo da aplicação e dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer de revisão sistemática. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que na sua pergunta, que aqui, né, nessa pergunta aqui, que é uma pergunta de meta-análise, você quer investigar a eficiência dos métodos de controle de espécies invasoras. Bom, eu falei para vocês que a gente tem que usar palavras-chave associadas a espécies invasoras para encontrar os artigos, não é isso? Então, eu coloquei aqui um exemplo de algumas palavras que são usadas, que remetem a espécies invasoras.
Quando eu uso uma base de periódicos, eu encontrei aqui 19.734 artigos. Isso parece ser um número elevado de artigos. E certamente, dentro desses artigos aqui, nem todos estão discutindo métodos de controle. Tudo bem? Eles podem estar discutindo outras coisas. Podem estar discutindo descrição, né, ocorrência de espécies invasoras, monitoramento, não necessariamente um método de controle. Ok? Então eu tenho muitas informações aqui, eu tenho uma elevada sensitividade, tudo bem? Eu tenho informações muito relevantes aqui dentro. Eu tenho certeza que os trabalhos de método de controle estão aqui dentro, ok? Porque método de controle, espécies invasoras é o meu assunto, né? Então é o termo que eu vou usar que vai englobar todos os artigos sobre espécies invasoras, que tem trabalho de método de controle ou não. Então, o método de controle vai estar aqui dentro. Então, eu tenho uma elevada sensitividade, mas uma baixa especificidade. Apesar disso aqui parecer um número elevado, pode ser muito desejável por um trabalho de revisão sistemática. Porque a partir desses 19 mil é que você pode fazer uma filtragem, seja manual, ou seja uma filtragem utilizando algum recurso computacional, ou alguns filtros indiretos, né? Por exemplo, usando revistas, selecionando revistas ou temáticas, subtemáticas, para excluir artigos que não falam sobre espécies invasoras, que não falam sobre métodos de controle. Ok? Vejam, por que eu digo que isso pode ser desejável? Porque uma outra alternativa para eu aumentar a minha especificidade era incluir aqui nessas palavras-chave termos associados a método de controle. Então, método de controle A, método de controle B, C, D, e assim sucessivamente. Quando eu faço isso, a princípio, me parece que eu vou estar aumentando a minha especificidade, e eu devo aumentar a minha especificidade, mas eu corro o risco de diminuir a minha sensitividade. Por quê? Porque, eventualmente, eu posso estar excluindo artigos que tenham usado o método de controle, mas que não usaram esses nomes, o nome método de controle ou algum método de controle, em alguns dos lugares em que as bases usam para selecionar os artigos. Tudo bem? Vocês vão ver mais na frente que as bases utilizam as palavras, elas buscam as palavras no título, resumo e palavra-chave dos artigos. Muitas vezes os métodos de controle estão lá nos métodos, material e métodos. Então, você usar um método de controle, o artigo pode deixar de ser selecionado, porque ele não tem aquela palavra do método de controle, ou se tem, está lá no método do artigo, no material e método do artigo. Portanto, ele não vai ser selecionado. Ok? Então, você, na verdade, diminui a sua sensitividade. E aí, você deixar de obter informações relevantes é muito grave. Tudo bem? Eu prefiro ter informações relevantes e uma baixa proporção de acertos na minha busca, para eu poder fazer uma filtragem e remover os artigos não relativos a método de controle. Tudo bem? Então, na verdade, essa discussão cabe muito do tipo de trabalho que você está investigando. Se é um trabalho de meta-análise, essa discussão ela realmente precisa ocorrer, porque normalmente na meta-análise as perguntas são mais específicas. Claro que quando vejam o que eu estou mostrando aqui para vocês, que o processo não é simples. Muitas vezes as pessoas pensam que eu quero inserir umas palavras numa ferramenta de busca, encontrar os artigos e ter sucesso na minha busca, né? Então, eu já encontrei todos os artigos ali, eu vou fazer agora uma análise dos resumos ou dos artigos, os resultados dos artigos. O que não é verdade. Existe um tempo considerável que você tem que gastar fazendo uma filtragem desses artigos, fazendo um processo de seleção secundária desses artigos. Então, depois que você faz a sua busca de artigos, você vai demandar um grande tempo fazendo exclusão de artigos que não são do seu interesse. Ou, em alguns casos, você tem que incluir novos artigos, usando outras bases, porque a sua base talvez é limitada para a pergunta que você está interessado. Portanto, o tempo que você vai dedicar nessa fase inicial, ela é extremamente importante. Eu me refiro à fase inicial aqui, a seleção, busca e seleção dos artigos. Tanto que alguns trabalhos mostram que a principal barreira de revisão sistemática é a falta de tempo. As pessoas começam, mas param porque realmente não tem tempo, ou não conseguiram gerir melhor o seu tempo, né, para poder selecionar os artigos, levar esses artigos, fazer uma seleção, né, uma busca correta e uma seleção desses artigos. Também existem naturalmente outros problemas, mas o tempo é de longe
o fator mais importante que limita trabalhos de revisão sistemática. Um outro aspecto importante que quero chamar a atenção aqui para vocês, com relação à revisão sistemática, e que eu falei brevemente na nossa primeira aula, é que existe uma lógica que a gente tem que pensar de se eu devo fazer uma revisão sistemática. Tudo bem? Então, veja, a gente precisaria pensar assim, será que o tema que eu estou interessado, o tema que eu quero fazer uma revisão, é um tema que necessita de uma revisão sistemática? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas usam como justificativa o uso de revisão sistemática porque é barato, porque eu não preciso ir para o campo, porque eu não preciso de gastar tempo lá em laboratório, eu vou gastar tempo no meu computador, por isso eu posso fazer em casa, em outros lugares, e etc. Bom, boa parte disso é verdade, de fato, em relação a vários outros tipos de pesquisa, assim, as análises de revisão sistemática têm um custo menor, eu posso fazer em diferentes horários, na sua casa. Isso, de fato, é verdade. Agora, no entanto, algumas áreas muito novas talvez não precisam de revisões. Elas precisam de ciência básica, ciência original, e os primeiros trabalhos. Tudo bem? Então, esse trabalho aqui, do Marco, que publicou ali uma regra gerais, para escrever uma revisão da literatura, eu acho interessante esse diagrama, essa associação que ele fez aqui entre artigos publicados e revisões da literatura. Sugerindo, por exemplo, quando eu tenho muitos artigos publicados, então aqui eu estou do lado de cá nesse meu diagrama, muitos artigos publicados, o número de artigos aumenta nesse sentido, e o número de revisões aumenta nesse outro sentido. Quando eu tenho muitos artigos publicados e poucas revisões, então esse é uma área de bastante interesse para produções de revisões sistemáticas. Eu já tenho muito conhecimento, muito, no sentido de uma em relação a outras áreas, conhecimento sendo produzido, mas poucas revisões. Ou ainda, você tem uma situação, temas um pouco menos interessantes. Eu tenho muitos artigos publicados, então estou desse lado de cá, muitos artigos publicados, mas também várias revisões publicadas sobre esse tema. É o caso de mudanças climáticas. Já há várias revisões sistemáticas sobre mudanças climáticas, mas também um número elevado de artigos sobre revisões sistemáticas. Bom, esse é um tema menos interessante para a produção de novas revisões. Então, cabe refletir, será que vale a pena fazer uma revisão sobre esse tema? Já existem várias outras revisões, e apesar de existirem também vários artigos. Esse lado de cá do diagrama, esses dois pontos aqui, são basicamente pontos em que a gente pensa da seguinte forma, em que você tem, desses dois lados aqui, eu tenho uma pequena quantidade de artigos publicados, mas nesse grupo aqui eu tenho uma pequena quantidade também de revisões e uma grande quantidade de revisões. Isso aqui é um contrassenso, não faz muito sentido. Mas esse aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho poucos artigos publicados e também poucas revisões. Então, na verdade, o que eu estou falando, não tem que fazer revisão mesmo, tem poucas, porque também tem poucos artigos. É uma situação em que a gente precisa se preocupar, na verdade, em fazer pesquisas básicas. Tudo bem? Então, se eu estou me interessando em um tema e o tema tem poucos trabalhos sobre aquilo, não é que necessariamente ele não é interessante, é que para a revisão ele não é interessante. Mas eu preciso avançar em novos trabalhos para, num futuro, quem sabe, poder desenvolver síntese sobre aquele tema. Ou ainda uma situação como essa, em que eu tenho muitas revisões e poucos trabalhos sendo produzidos. Isso aqui, como eu disse para vocês, é um contrassenso, porque não faz muito sentido. Se eu tenho pouco trabalho, não faz sentido ter muitas revisões. Mas, eventualmente, pode acontecer em alguma área, apesar de eu desconhecer. Bom, partindo aqui para uma outra discussão, dentro do seu planejamento da revisão, a gente tem que se preocupar também com a seleção de bases de periódicos. Existe uma variedade de bases de periódicos, bem, apesar das bibliotecas, mas também tem as bases de periódicos, que são os mais utilizados. Existe uma grande variedade dessa seleção, e a gente precisa discutir um pouco as diferenças entre elas, e eu vou reservar um tempo agora para falar com vocês sobre isso. Tudo bem? Alguns aspectos importantes é que na meta-análise as buscas são exaustivas. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem várias bases, essas bases elas trazem artigos complementares, ou seja, revistas complementares, talvez seja interessante, talvez não, é interessante
em que eu combine, numa pesquisa de meta-análise, várias bases, e não utilize somente uma base. Ao passo que na cienciometria e nas mapeamentos sistemáticos, em vários casos, né, principalmente na cienciometria, eu posso utilizar uma dessas grandes bases, porque a expectativa é que os padrões gerais são mantidos. Padrões de colaboração e citação, eles devem ser mantidos independentemente da base. Ok? Bom, para a gente que está nas universidades, institutos, nos centros de pesquisa, a gente tem acesso ao periódicos CAPES, ao portal CAPES. E lá no portal CAPES, a gente vai ter acesso a bases de periódicos, importantes bases, como a da Web of Science, a Clarivate e do Scopus. Bem, mas também do Google Acadêmico, que é, né, gratuito. No caso do Web of Science do Scopus, só uma curiosidade, vocês devem saber, ele não é gratuito, então não tem como acessar sem estar utilizando o IP de uma universidade ou de um instituto de pesquisa. Tudo bem? Então, para todos aqueles que estão vinculados a uma pós-graduação ou num curso de graduação, devem buscar dentro da sua instituição como acessar esse portal Periódicos CAPES remotamente. Tudo bem, dentro da universidade não é necessário, você entra usando lá o IP da universidade. Bom, as duas bases principais, que são mais utilizadas aí para as pesquisas de revisão sistemática, é o Web of Science, que eu estou chamando aqui de EASY, né? EASY Web of Science. Eles, na verdade, o EASY era um antigo instituto, foi adquirido por diferentes empresas, hoje pertence a essa Clarivate, que é uma rede, um grande número de empresas aí detentora da Web of Science. E o Scopus, que pertence a uma outra editora, que é a Elsevier. Essas são as duas maiores, sem sombra de dúvida. Nesse trabalho aqui, eles fizeram uma análise comparativa da presença de revistas nessas duas bases, Web of Science e Scopus, em comparação a um diretório internacional de periódicos. Então, nesse diretório, segundo nessa época, né, nesse artigo, tinham 70 mil periódicos no mundo, e desses 70 mil, na área aqui de NSE, que é a área de ciências naturais e engenharia, nossa área, né, a área de ciências ambientais, ecologia, biodiversidade, aproximadamente 40% dos artigos desse diretório internacional estão no Scopus, e no Web of Science, está aqui WOS, um pouco mais de 30%. Se a gente olhar aqui em padrões gerais, o Scopus detém uma proporção maior de artigos, de periódicos, em relação ao Web of Science. De fato, o banco de dados, em termos numéricos, do Scopus é maior do que o Web of Science, apesar de ter algumas diferenças temporais, tá? O Web of Science tem uma janela temporal maior do que o do Scopus. Além dessas diferenças numéricas, existe uma grande sobreposição, né? Se a gente olhar aqui, ó, uma boa sobreposição em revistas que estão no Scopus e no Web of Science. Praticamente todas as revistas que estão na Web of Science estão no Scopus, vejam pela grande sobreposição, né, nas mais diferentes áreas, mas existe uma grande quantidade, aqui essa porção mais escura, de artigos que estão no Scopus, mas que não estão na Web of Science, mostrando aí um protagonismo, né, uma maior quantidade de artigos exclusivos, de revistas exclusivas da Web of Science. Mas quando a gente faz uma análise, olhando, por exemplo, o impacto dessas revistas, e os autores mostram isso, as revistas de alto impacto, elas vão estar presentes tanto na Web of Science quanto no Scopus. Então, a Web of Science ela é mais seletiva em selecionar periódicos de maior impacto. O Scopus, ele tem esses periódicos de elevado impacto, mas também periódicos de menor impacto. Ok? Portanto, vejam, novamente trazendo aqui para vocês o nosso caso de revisão sistemática, é importante, haja vista que existe alguma exclusividade de alguma dessas bases, fazer buscas, às vezes, para mais de uma dessas bases. Às vezes, quando eu digo, é porque eu estou falando no caso de mapeamento sistemático e cienciometria, às vezes. Porque quando a gente fala sobre meta-análise, aí sim, meta-análise, com certeza eu preciso usar várias bases. Isso é o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Então, meta-análise e meta-pesquisa, usar dados não publicados, isso pode acontecer, né? Então, eu posso utilizar, além de utilizar mais bases, frequentemente a gente pode usar dados não publicados, ou seja, se você tem contato com pesquisadores que estão fazendo aquele seu trabalho, aquela pergunta, né, que você está investigando, e eles estão
Então, ainda resultados parciais, resultados publicados em eventos, eventualmente isso pode acontecer em pesquisas de meta-análise, o que não acontece em trabalhos de mapeamento sistemático ou de cienciometria, principalmente porque o objeto de estudo é o artigo, então é um trabalho que necessariamente já foi publicado. Bom, com relação à seleção de bases, a gente aqui, apresentando aqui também para vocês, existe uma base na latino-americana, que é a Cielo, é uma base de acesso aberto a periódicos brasileiros e alguns outros países, né, países latino-americanos. E o Cielo hoje ele está incorporado na Web of Science, então quando a gente, depois vocês vão poder ter acesso aqui ao Web of Science, dentro da Web of Science é possível acessar os periódicos publicados na Cielo. Mas o Cielo também tem uma página exclusiva, você pode entrar por lá também e encontrar alguns artigos. O fato de estar incorporado na Web of Science ajuda na seleção, na busca e extração dos artigos. Bom, uma outra etapa, depois que a gente passa do planejamento, é a condução da revisão, né? Depois que eu discuti tudo isso para vocês sobre como planejar a revisão, a gente pode agora discutir como conduzir essa revisão. E na condução dessa revisão, a gente tem que pensar aí basicamente em detalhes operacionais na busca dos artigos. Esses detalhes operacionais é o que a gente chama de operadores de busca. São os operadores booleanos, operadores gerais, né, de busca, que eu vou destacar aqui para vocês, e o uso de parênteses e asterisco. Então, eu vou destacar agora o uso desses termos e como conduzir uma revisão. Então, veja, depois que eu já selecionei as palavras, eu tenho que ir numa dessas bases de periódicos e colocar essas palavras lá, né, na minha ferramenta de busca para extrair os artigos para poder fazer a minha revisão sistemática. Então, vamos supor que você está interessado em fazer uma revisão sistemática sobre Cerrado e sobre o Cerrado no Brasil. E você usa basicamente dois termos, Cerrado e Brazilian Savanna, são dois termos que são utilizados em trabalhos que estão utilizando aí esse bioma. Então, um dos operadores booleanos utilizados é o OR. E nesse caso aqui eu estou usando o OR Cerrado ou OR, né, Brazilian Savanna, justamente porque se eu usasse somente Cerrado, eu poderia deixar de fora vários artigos que tenham feito trabalho sobre Cerrado, mas que não usaram a palavra Cerrado, usaram a palavra Brazilian Savanna. Então, quando eu uso o OR, eu estou dizendo o seguinte, eu quero que você, base de periódicos, Web of Science, Scopus, eu quero que você retorne para mim artigos que tenham, nas suas palavras, no título, resumo, palavras-chave, a palavra Cerrado ou Brazilian Savanna. Tudo bem? Hoje, com o uso do Google Acadêmico, já é bastante comum o uso do OR, né? A gente já utiliza com mais frequência na academia. Mas então, em linhas gerais, eu vou usar o OR basicamente em palavras sinônimas, ou seja, que eu quero acrescentar mais palavras que vão indicar exatamente o mesmo sentido. Ok? Vejam que, novamente, se eu tivesse usado somente Brazilian Savanna ou somente Cerrado, eu estaria excluindo várias palavras, vários artigos da minha pesquisa. O AND é um outro operador booleano. O AND é quando eu quero combinar dois assuntos, né? Combinar duas palavras. Ele é bastante interessante quando eu combino assuntos ou assunto e intervenção. Então, olha só, selecionar artigos que apresentam os dois termos em conjunto. Então, quando eu uso aqui Cerrado e invasão, eu estou selecionando somente artigos que tenham, nas suas palavras, né, no seu título, resumo ou palavras-chave, a palavra Cerrado e invasão, simultaneamente. Ok? Ou ainda o inverso disso, né? Eu quero eliminar artigos que não tenham uma temática. Então, tem um tema e não tenha outro, né? Então, Cerrado e que não tenha invasão. Então, elimina todos os artigos que não têm invasão nas buscas sobre o Cerrado. Okay? Então, por exemplo, ó, Cerrado e Not Invasion tem 1.606 artigos, só Cerrado tinha 1.630, e Cerrado e invasão, 24. Então, 1.606 é exatamente a diferença entre Cerrado e invasão. Né? Então, eu tenho artigos sobre Cerrado que não tem a palavra invasão. Um outro tipo de revisão de termo booleano utilizado é o near, que particularmente eu nunca utilizei e não vejo com muita frequência nos artigos de revisão sistemática, a não ser de forma mais explorativa. Nos trabalhos e artigos, não.
que é o near? O near ele vai me dizer, é um termo que eu vou utilizar para encontrar palavras que estejam a um dado nível de proximidade, ou seja, de distância entre uma palavra e outra. Então, quando eu coloco nesse exemplo aqui, ó, Brasília, aí escrevo assim, near barra 15, invasão, eu estou dizendo o seguinte, procure artigos que tenham a palavra Brasília em invasão e retorne para mim somente artigos que tenham essas duas palavras, mas que estejam numa distância entre elas de 15 palavras. Tudo bem? Então eu tenho que ter uma distância entre Brasília e invasão de no máximo 15 palavras. O detalhe por trás disso é por que usar 15, né? Aqui foi puramente arbitrário o meu caso de 15. Então, do ponto de vista exploratório, você quer investigar, eu quero ver, busco entre duas palavras, e eu quero que essas palavras sejam muito próximas, indicando que são assuntos associados, né, num artigo, aí você até pode usar esse near. Mas do ponto de vista de uma pesquisa de revisão sistemática, eu particularmente acho difícil, porque você vai enfrentar um problema com arbitrário, numa decisão arbitrária, aliás, de usar um número aqui. Tudo bem? Pode ser 15, pode ser 10, poderia ser 5, poderia ser 100. Então, qual número a gente vai utilizar? Então, se eu não tenho uma escolha fundamentada, eu vou estar usando uma escolha puramente arbitrária. Bom, um outro detalhe com relação às buscas é o uso do asterisco. Vejam que até então eu não mostrei para vocês sobre isso, estava só combinando termos booleanos. Agora a gente pode utilizar os asteriscos e o parêntese para melhorar essa minha busca. Então o uso do asterisco, ele vai simplificar a sua busca, porque ele vai utilizar todos os caracteres após a última letra que você pôs o asterisco. Veja, quando eu coloco aqui o biology com o asterisco, ele vai retornar para mim artigos que tenham a palavra biology, né, com Y, ICAL ou IST. Bem, todo IST, ICAL e Y são termos que aparecem depois do G. Tudo bem? Então, isso simplifica. Ao invés de eu poderia fazer uma busca biology, biological, biologists, usando OR como termo booleano. Do jeito que está aqui, eu poderia fazer isso. Mas eu posso simplificar usando simplesmente o asterisco. Ou ainda eu posso combinar mais de uma palavra e usando também termos booleanos, como nesse caso aqui. Então, olha só, Brazilian Cerrado, né, tá aqui, ó, Brazilian Cerrado, aqui eu quero que busque essas palavras em conjunto. Eu posso, nesse caso, substituir o parêntese por aspas, como está aqui, né? Então, Brazilian Savana, entre aspas, e Cerrado, aqui está entre aspas, mas até não há necessidade, Cerrado ou Brazilian Savana, vejam que Brazilian Savana é entre aspas, ou seja, ele tem que retornar para mim um artigo que tem a palavra Brazilian Savana, exatamente Brazilian Savana. E quando eu coloco OR, quer dizer Brazilian Savana ou Cerrado. Só que veja que eu tenho um parêntese dentro desse conjunto aqui, ó, Brazilian Cerrado ou Brazilian Savana. Esse parêntese é para dizer o seguinte, eu quero uma busca que tenha artigos entre Brazilian Cerrado ou Brazilian Savana ou Cerrado, mas que tenham em conjunto a palavra invasão. Tudo bem? Se eu não coloco parênteses aqui, eu posso cometer erros, porque ele pode buscar o end somente com Brazilian Savana, e isso gera confusão na sua busca. O melhor, então, é, portanto, delimitar com um parêntese quando você vai combinar diferentes termos booleanos. Se eu vou usar o and e o or, a separação de palavras em que eu vou usar o and tem que estar dentro de um parêntese e dentro de um outro parêntese o conjunto de palavras que eu vou usar no or. Ok? Eu já adiantei isso para vocês, mas dentro da Web of Science, as palavras que você está colocando lá na busca, elas vão ser procuradas nos artigos somente no título, resumo, palavras-chave do autor e palavras-chave plus. Então, as palavras que você vai utilizar, elas não vão ser procuradas no introdução, no objetivo, no matéria e métodos, na discussão do artigo. Isso não, tudo bem? Lá no corpo do artigo, não. É somente nesses itens aqui, título, resumo, palavras-chave e palavras-chave plus. Ok? Isso é um aspecto importante. Por que é importante? Porque eu tenho que pensar em termos que necessariamente os autores colocam no título, resumo ou palavra-chave. Então, palavras muito metodológicas, ou seja, que vão estar somente no método, talvez não são tão
ideais para você usar numa pesquisa de revisão sistemática, principalmente numa pesquisa de meta-análise. Porque se você usar essas palavras são típicas de metodologia, elas não vão estar lá no método do artigo, no título ou resumo e palavra-chave do artigo. É pouco provável isso. Ok? Há uma diferença aqui entre keywords do autor e keywords plus. A keyword do autor é aquela que o autor da pesquisa desenvolveu, ela que desenvolveu a pesquisa, ele que coloca no artigo. E o keyword plus, ela é um método automatizado da Web of Science que cria palavras que são mais frequentes na referência de um artigo. Então, por exemplo, se um artigo sobre Cerrado citou vários artigos sobre a Amazônia, a palavra Amazônia vai aparecer no keyword plus. Por mais que aquele artigo não tenha sido feito, não é um trabalho sobre a Amazônia, tudo bem? É um trabalho sobre o Cerrado, mas que citou vários artigos sobre um outro ambiente. No caso, a Amazônia, e citou vários artigos que tenham esse ambiente. E, portanto, aparece essa palavra no keyword plus. Qual a consequência disso? A consequência é que você vai aumentar, vai inflar o número de artigos que não são de interesse, que não são do seu interesse. Então, a mesma coisa ao contrário, né? Se um trabalho da Amazônia citou muitos artigos sobre Cerrado, quando eu coloco uma pesquisa sobre Cerrado, esse artigo lá da Amazônia vai aparecer para mim. Mas ele não tem nada sobre o Cerrado. A pesquisa não foi feita no Cerrado, não tem nenhum interesse para o Cerrado. Mas por que apareceu? Porque a palavra Cerrado aparecia na Keyword Plus. Então, esse é um típico exemplo de que o Keyword Plus infla a minha pesquisa e que, portanto, eu preciso remover esse artigo. Então, né, não se iludam de que a sua busca ela vai retornar para você já perfeitinha com o número de artigos exato e que você não vai precisar fazer mais nada, só fazer uma leitura daqueles artigos e produzir uma síntese. Não. O segundo passo depois da sua busca é realmente fazer uma filtragem e isso vai demandar bastante tempo. Tudo bem? Um outro aspecto relacionado ainda aqui a minha busca, só uma curiosidade, o Easy não faz diferença entre se a caixa alta ou não das palavras. Tudo bem? Brasília Cerrado, caixa alta ou não, o número de artigos retorna o mesmo. As buscas, elas podem ser avançadas na Web of Science, então a gente pode, eu estou falando aqui para vocês em busca de título, resumo e palavras-chave, mas de fato a gente pode aprofundar mais, tudo bem? Então lá na Web of Science, por exemplo, a gente pode fazer busca por ano, busca por agência de fomento, país do autor, organização, aqui o tópico, TS que é tópico, inclui o título, resumo e palavra-chave, somente no título. Muitas vezes você está interessado numa pesquisa que as palavras devem ser registradas somente no título. Enfim, dá para fazer uma variedade grande aqui de combinações. E o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que no caso de trabalhos de revisão sistemática, né, alinhados a mapeamento e a meta-análise, frequentemente a gente usa título e tópico. Na cienciometria, não, né? A gente pode utilizar o fomento, o ano de publicação, o nome das revistas, porque você pode estar interessado em temáticas mais amplas. Um outro aspecto interessante, tanto para o Web of Science quanto para o Scopus, é que a gente pode levar o resultado dessa minha busca, o output dessas minhas buscas, para planilhas. Tudo bem? Então, olha só, aqui eu fiz uma busca, um exemplo de uma busca sobre o Cerrado, e retornei aqui 669 artigos, e esses artigos eu posso exportar eles para uma planilha, e isso precisaria aqui discutir com vocês uma parte prática, que eu vou destacar quando a gente for ter a nossa aula prática, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês como fazer o download desses artigos e levar ali para uma planilha, e aí você tem numa planilha do Excel, por exemplo, uma planilha do Excel, todos esses artigos exportados. É claro que depois que você faz exporta esses artigos para uma planilha, você parte para uma outra etapa, ainda durante o processo de revisão, que é eliminar artigos indesejáveis e, em alguns casos, se você está fazendo um trabalho em grupo, discutir com outras pessoas os processos que vocês vão fazer, né, as etapas que vocês vão desenvolver, alinhar exatamente a percepção dessas pessoas para a exclusão dos artigos, principalmente para a exclusão dos artigos ou classificação desses artigos. Ok? Essa extração ela vai demandar tempo, como eu falei para vocês, e
é necessário aí essa padronização. Quando eu digo que é necessária a padronização, eu estou dizendo da seguinte forma: se você vai fazer uma classificação dos artigos, ou seja, você vai ler artigos sobre o Cerrado, e você vai classificar aqueles artigos como estudos experimentais, estudos empíricos, ou local de estudo, é importante que as pessoas que forem ler esses artigos, elas estejam alinhadas, ou seja, você padronize e treine essas pessoas para que todos tenham a mesma percepção. Porque se cada um tiver percepção diferente, principalmente com relação ao resultado do artigo, isso vai gerar resultados equivocados, né? Cada um vai ter um resultado influenciado pela pessoa que leu, né? E o que não é desejado. Vejam, aqui é um exemplo de planilha que é exportado do Web of Science. Então, eu tenho aqui na cada coluna um artigo, cada coluna uma informação, e em cada linha um artigo científico. Então, esse é um exemplo que eu exportei tudo para uma planilha e você vai poder trabalhar usando numa segunda etapa de revisão. Bom, por último, é apresentar os resultados desse seu trabalho. E aí, claro que apresentar os resultados, eu acabaria aqui um curso, né, basicamente até de estatística, de descrição de dados, para a gente poder avançar em classificação e apresentar os resultados. Mas eu poderia pensar aqui em separação desses resultados em dois tipos. A apresentação dos resultados, dependendo do que você coleta, por uma visão mais de contagem, ou seja, número de informações que você obteve, e de uma informação para investigar algum teste de hipótese ou até mesmo uma geração de algum modelo. Então, quando eu digo assim, que a apresentação dos seus resultados vai depender do que você coleta, numa perspectiva de contagem, eu estou pensando em coisas como mapeamento, né? Então, vamos supor, você fez uma leitura lá dos artigos e você classificou quantos são populacionais, quantos são dos artigos são sobre comportamento, fisiologia, morfologia e etc. É simplesmente uma contagem de uma informação que você está buscando, tudo bem? É uma análise bastante primária, eu diria assim, de informação daqueles artigos. E quando eu penso em teste de hipótese e modelos, aí eu estou usando ferramentas estatísticas, por exemplo, para modelar uma tendência do número de autores com um único autor, ao longo do tempo. Eu posso sugerir modelos, fazer projeções para ver a tendência do número de autores ao longo do tempo. Vejam que aí eu já uso ferramentas estatísticas. Entretanto, eu fortemente incentivo vocês a fazer uma associação entre essas duas coisas. É claro que é interessante você fazer uma contagem para você detectar padrões gerais da literatura científica, mas você pode ir além dessa contagem e buscando, por exemplo, investigar alguma hipótese, testar alguma hipótese ou a proposição de algum modelo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma simples contagem do número de artigos sobre um determinado tema que foi desenvolvido nos estados brasileiros. Então, quanto mais escuro aqui no mapa, eu tenho maior número de artigos sobre um determinado tema. Então, vejam, isso aqui é puramente contagem. É ler o artigo e detectar onde foi feito o estudo. Okay? Então, eu observaria aqui que o estado de São Paulo, por exemplo, tem mais artigos do que nos outros estados, é o que mais se destaca, enquanto outros estados, aqui mais do Nordeste, Norte, tem um menor número de artigos. Isso é uma visualização, um tipo de trabalho de mapeamento, que me dá uma informação de contagem. Agora, eu poderia ir mais além e investigar, por exemplo, questões de o que estaria associado, ou que fatores, né, que estariam direcionando ou promovendo esse padrão espacial da produção científica. Então, eu poderia investigar questões como número de cursos de pós-graduação, número de investimento, né, dinheiro investido pelos diferentes estados, distância geográfica, se as distâncias geográficas limitam a colaboração e, consequentemente, a produção de artigos. Então, eu posso partir de uma análise puramente quantitativa, de contagem, né, numérica, ali, de contagem, número de artigos, para uma questão de hipótese, de teste de hipótese. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse trabalho aqui mostra que os estados que têm maior número de cursos de pós-graduação têm maior número de artigos, mostrando a importância de formação de recursos humanos, numa área em particular, para o desenvolvimento da ciência e também no número, né, de produtos, no caso artigos, para aquele estado, para aquela região. Vejam, a mensagem que eu quero dizer aqui com vocês,
nesse caso em particular, é que eu não preciso me limitar a fazer somente uma contagem. Eu acho que o legal e o mais interessante em trabalhos de mapeamento sistemático, principalmente, é a partir de uma contagem você desenvolver uma investigação de que fatores que promovem essa estrutura. Seja uma estrutura espacial, seja uma estrutura temporal ou de temas. Tudo bem? A gente poderia desdobrar aí para diferentes vertentes. Bom, as mensagens, então, dessa aula, já indo para o final, principais são a importância de você definir a sua pergunta, isso é inerente a todo trabalho científico, e não é diferente, né, nos trabalhos de revisão sistemática. Um forte cuidado na seleção das palavras, a falta de palavras, ou um número excessivo de palavras, normalmente isso causa problema. A falta de palavras, porque você vai deixar de incluir artigos, né, se você quer trabalhar sobre mudanças climáticas, e deixa de colocar palavras associadas a mudanças climáticas, isso é ruim para você. Mas também um número muito excessivo de palavras que combine principalmente diferentes termos booleanos, and e or, pode não ser desejável para pesquisas como mapeamento sistemático, porque você vai ter um alto balanço, uma pouca especificidade, né, uma alta especificidade, perdão, e uma baixa sensitividade. É mais desejável, no nosso caso, ter mais sensitividade, ou seja, usar palavras gerais que captem vários artigos e demandar um grande tempo para poder fazer uma filtragem desses artigos. Com essa abordagem, eu tenho mais garantia de que os artigos do tema que eu estou interessado, eles vão estar lá, eles vão ser contemplados na minha busca. Tudo bem? Então, de fato, as pesquisas de revisão sistemática demandam um tempo, e é importante que vocês planejem isso, principalmente com a sua equipe, para que haja um sucesso na sua revisão sistemática. Ok? Nos encontramos, então, na próxima aula. Até mais.